Graça e paz, irmãos. Ansiedade, depressão, tristeza, rotina, tédio, solidão. O verdadeiro cristão tem essas coisas? É possível? Amados, todos nós temos um grande vazio dentro de si. E esse vazio só pode ser preenchido com uma coisa tão grande, tão abrangente, tão imensa, quanto esse vazio que nós temos. Desde criança, eu ouvia falar pelos meus pais, pelos mais velhos, pelas pessoas tradicionais, os veteranos, né? De que só existia felicidade, a verdadeira felicidade, em Cristo Jesus. Mas eu nunca acreditei. Eu sempre achava que isso era da boca para fora. Nunca dei valor. Até um dia você se deparar com essa sensação salvífica que somente o cristão que está em Cristo, que depositou sua fé, sua confiança no sacrifício de Cristo, pode entender. Então é o assunto que vamos comentar e abordar para início da mensagem, é justamente a palavra que todos buscam, que chama-se felicidade. Felicidade, o pensamento que dizem por aí: os fins justificam os meios. Vamos ver se é verdade? Os meios, que são os meios deste pensamento? Ambição exagerada, desonestidade, amor próprio, subindo em cima de alguém para galgar um cargo na empresa, ou qualquer coisa relacionada a isso, puxando o saco para uma promoção de trabalho, talvez. Será que a ambição é isso? Conta-nos uma história de um funcionário, amados, de que esse homem trabalhava numa grande empresa e o seu patrão, o seu encarregado, o chamou no seu escritório e fez a seguinte proposta para esse peão. Era o peão que já tinha 2 anos de carteira assinada nessa empresa, e a proposta era o seguinte: ele falou: meu subordinado, eu tenho uma proposta para você. É o seguinte: eu quero te promover e triplicar o teu salário para você pegar um cargo de chefia. Mas aqui, com a porta fechada, não, você vai combinar algo comigo. Eu preciso de alguém de confiança, porque eu sou o encarregado de receber as mercadorias da empresa e assinar que foi conferido. Só que eu preciso de alguém da minha confiança, que eu vou, a partir de agora, desfiar parte desta carga para me obter um lucro melhor, que eu não estou satisfeito nessa empresa. Eu queria que você me ajudasse. Eu estou procurando alguém assim. A proposta que eu vou te dar é essa: você vai estar colaborando comigo, em parceria e em prol, você vai ter parcela desse lucro. Opa, desculpa aqui a câmera. E você vai ter as devidas vantagens em relação a essa atitude. Não precisa me responder nesse momento. Você pode ir para casa, hoje é sexta-feira, segunda-feira você combina comigo, me dá a resposta da sua atitude. Então, nesse interim, esse homem foi para casa, pensando, analisando. Acontece que essa pessoa era um servo de Deus. Essa pessoa ficou incomodada durante o seu final de semana, não tinha paz. Ele teve que tomar uma atitude. Chegando na segunda-feira, o patrão o procura e logo começa a perguntar a ele: aqui, eu estou vendo que você está com a sua carteira de trabalho em mãos, o que significa isso? Aí esse jovem, escrito aqui, parece que é o diabo tentando atrapalhar. Então, irmãos, esse jovem pegou a sua carteira de trabalho, jogou na mesa desse chefe, desse encarregado, e disse: meu amigo, eu pensei na sua proposta e eu realmente não quero porque eu sou um cristão e eu não conseguiria aceitar essa proposta absurda e chegar durante a noite, ajoelhar, colocar o meu joelho no chão e levar meu pensamento a Deus e ter a comunhão que eu costumo ter com meu pai. Meu amigo,
aquele encarregado olhou, surpreso aquela atitude daquele jovem, falou assim: meu jovem, vou te abrir o coração para você agora. Eu estou há 6 meses procurando alguém que pudesse me ajudar nessa empreitada. Você é o 35º que eu tento dar essa proposta e não consigo. Todos aceitaram, você foi o único que não aceitou. E é exatamente uma pessoa assim que eu preciso para que esteja aqui nessa empresa, porque eu estou com um cargo, vou precisar viajar, colocar a minha obrigação nas mãos de alguém, e só encontrei você. Você está promovido, vai ganhar o triplo e vai ser o encarregado-chefe depois de mim nessa empresa. A partir de agora, você é o chefe. Amados, neste caso houve um final feliz, mas o cristão tem muitas propostas por aí, e o verdadeiro cristão não se deixa levar por tais coisas, porque ele, o verdadeiro cristão, já se desprendeu dos bens materiais. O papo dele agora fica chato, ele só fala de Cristo, ele quer meditar na lei. Se alguém vir falar com ele sobre carro, casa, coisa chique, mansões, tecnologia, dinheiro, ele não vai ter o mesmo grau de afinidade, de empolgação. Para ele isso vai ficar chato, é incrível. Por que o cristão parece bobo? É bobo, parece meio defeituoso em seu cérebro, ele perde o interesse pelas coisas que a maioria das pessoas amam, adoram, curtem. É interessante como que é visível a diferença do cristão para um homem natural que ainda não aceitou Cristo. Então, felicidade é o fim principal das coisas. Ou seja, você quer ter um cônjuge, um marido, uma esposa, porque você julga nessa vida atingir uma coisa chamada felicidade. Você faz uma educação física para ter uma saúde mental, psicológica, e se olhar no espelho e poder, entendendo que aquilo ali você vai encontrar uma coisa chamada felicidade. Você quer um carro para ter um conforto, economizar tempo, ir e vir, seu dia a dia, porque você julga ter nesta compra, adquirindo esse bem, ser feliz. Você quer ter a casa dos seus sonhos, você, para ter conforto, para sua família, receber amigos, toda a tecnologia, janela, cortina, fechando e abrindo no controle remoto, ou seja, tudo que a tecnologia pode nos mostrar. Para quê? Você julga encontrar uma coisa chamada felicidade. Você quer a viagem dos seus sonhos, talvez num transatlântico, visitar Fernando de Noronha, João Pessoa, praias lindas. Você julga nesse passeio adquirir e chegar em algo chamado felicidade. Você quer ter uma boa poupança, uma aposentadoria, um seguro de vida, um seguro saúde. Você julga que a felicidade está ali. Amados, tem outro pensamento que diz assim: o melhor do passeio é esperar por ele. Eu, quando era criança, os meus pais, quando diziam que a gente ia tal dia num passeio, eu ficava imaginando, lá vai ser assim, vai ser assado, vai ter criança para brincar, vai ter aquele local interessante, e vai ter bala, doce. Então eu ficava imaginando aquilo, e às vezes quando chegava no dia não era nada daquilo. O prazer, a esperança de uma coisa boa, às vezes é superior à realidade daquela coisa adquirida. Então lá em Efésios 1, diz assim: porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. E lá em 1 Coríntios 2,9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, nós envelhecemos, todos nós envelhecemos. Se nós tomamos um remédio, bebemos água, comemos um alimento, isso não está salvando a tua vida, está, na verdade, adiando a sua morte. Porque você vai morrer daqui um dia, 2, uma década, talvez 2 décadas, mas você vai morrer, você está indo para esse caminho. Se uma verdade existe quando nascemos, é que nós certamente
morreremos. A maior verdade do nascimento é que nós vamos morrer. Você, quando é criança, você não tem ruga no seu rosto. Você fica adolescente, já começa a aparecer um pé de pintinho do lado dos olhos. Você fica adulto, já é um pé de galinha. No meu caso, eu com 52 anos, já é um pé de Chester, devido ao tamanho, que é bem grandão, né? Então a gente vai olhando no espelho e vai vendo que realmente é uma verdade. Perguntaram para um ateu muito famoso um dia, um repórter estava esperando ele no aeroporto, só que devido a ele chegar atrasado no aeroporto, ele estava na correria para pegar o avião, para fazer o check-in, e o repórter interrogou ele, falou: deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou: não dá tempo, eu estou atrasado. Ele: pelo menos uma pergunta. Ele: uma você pode fazer rapidinho, eu vou responder andando aqui. Aí foi o repórter caminhando ao lado dele, e ele era considerado o maior ateu da atualidade. Diz nessa entrevista que a pergunta foi o seguinte: então vou perguntar o óbvio, né? É verdade, o ateu mais famoso, que você realmente é ateu? Ele: graças a Deus, mas estou atrasado, deixa eu ir. Olha a resposta que ele deu. Entendamos o que está no íntimo do ser humano. Outra interessante também foram as últimas palavras de um piloto que estava prestes a ir para o abismo. O avião já estava declinando para o pouso emergencial e deu uma pane, a turbina parou de funcionar. E essa pessoa, esse piloto, se viu nos últimos momentos da sua vida. E na caixa preta, que na verdade ela é laranja, para ser bem visualizada em qualquer acidente, ela é praticamente quase indestrutível. Então as últimas palavras desse piloto que se viu nos últimos segundos da sua vida foram exatamente essas que estavam gravadas lá. Assim, abre aspas: meu Deus, fecha aspas. Esse, considerado um dos pilotos mais ateus, no momento que ele não pôde raciocinar, entender, pensar legalistamente, foram essas palavras ditas por ele. Então, vou falar para você, meu jovem, minha jovem: você é bonita, você é bonito, você tem um corpo sarado, bonito, você se olha no espelho se admirando, mas tudo isso vai passar. Tudo isso, a sua beleza não vai durar sempre, não vai durar eternamente. Dizem que os cristãos parecem loucos. É verdade, não é loucura que eu estou falando. Eles aparentam para o mundo serem loucos, e nos quais eu me enquadro nessa turma. Então lá em 1 Coríntios 1, de 18 a 25, corrobora para o que estamos falando, e eu acho muito bonito, merece ser lido. Vamos lá. 2 Coríntios 1, de 18 a 25, diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mais um versículo para coadunar com o estudo, está lá em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras, e não pode
entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você já tem, meu irmão, esse seguro de vida? Seguro de vida em Cristo Jesus, seguro de vida eterna. Você já fez esse contrato com Cristo? Lá em Romanos 5:1. Nós vamos ler Romanos 5:1 para fechar com chave de ouro o nosso entender aqui. Romanos 5:1. Justificados sois, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meu irmão, esse contrato eu já fiz. O contrato que reza João 5:24. Jesus falando, você acredita nele? Esse versículo para mim é o cerne do Evangelho, a boa nova da salvação. Jesus falando, Jesus disse assim: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Em outras traduções diz, não entra em julgamento, mas já passou da morte para a vida. Eu confio nesse Jesus. É arrogância minha falar isso? Não, quem falou foi ele, foi Cristo. Amados, é obra grande minha? Não, a única obra quem fez foi ele na cruz. É nessa cruz que eu tenho que me agarrar. Quando Deus olhar para você no julgamento, ele tem que ver Cristo, visualizar Jesus Cristo através de você. Se ele não tiver Cristo, julgamento haverá. Mas eu fui condenado e crucificado com Cristo na cruz. Nenhum julgamento há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já passou da morte para a vida. A paz e a graça para todos vós. Amém, irmãos.